Hello, students! Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as contribuições do negro e do indígena para as linguagens, e nós vamos começar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês uma imagem de povos indígenas norte-americanos. E o que tem a ver os povos indígenas com a América? Nós temos aqui a imagem do continente americano representado pelas suas bandeiras, e você pode perceber que todo esse continente nós temos presentes muitos países que foram explorados, principalmente por conta da colonização, explored countries. Nós temos a presença também de indigenous people, pessoas indígenas, populações indígenas, races, religions and beliefs, raças, religiões e crenças, e também muito preconceito, prejudice. Continuando, nós temos muitas contribuições dos indígenas para a nossa cultura, contributions of indigenous people for culture. Uma delas, no caso, nós temos aí na música, a flauta nativa americana. Ela é feita de madeira, emite sons suaves e melódicos e é associada à meditação e à espiritualidade. Esse instrumento, ele foi criado lá pelas nações indígenas e até hoje é presente no dia a dia de muitas pessoas, no mundo inteiro, inclusive. Outras contribuições a respeito de alguns instrumentos musicais são os chocalhos, apitos, arcos musicais, que são usados em cerimônias de cura, caça, festividades. E hoje em dia estão presentes em vários ritmos musicais. Outras contribuições dos indígenas para a cultura americana está o Jingle Dress Dance, que é da tribo do grupo indígena Navarro dos Estados Unidos. É uma dança de cura praticada por mulheres e elas usam vestidos decorados por cones que produzem sons, como vocês podem ver aí na imagem ao lado. Em relação ao papel cultural e identitário dos indígenas, nós temos aqui a dança indígena, preserva a identidade de centenas de nações nativas e serve para transmitir histórias orais e mitos ancestrais, manter línguas indígenas vivas, pois as canções acompanhando de danças são cantadas nos idiomas nativos. E também reforçar laços comunitários, especialmente nas cerimônias públicas e encontros tribais. Porém, você pode perceber que nem sempre foi assim, né? Nós temos aqui uma história de muita luta, de reconhecimento e de resistência. Por quê? Durante séculos, as danças indígenas foram criminalizadas nos Estados Unidos e no Canadá, especialmente aquelas com caráter espiritual, como a Sundance, que é a dança do sol. Nós temos aqui uma imagem ao lado que representa, tudo bem? No século XX, elas voltaram a ser praticadas legalmente e com muito orgulho pelas pessoas, principalmente os indígenas. Hoje, essas danças não apenas preservam a cultura, mas também resistem à assimilação cultural, mantendo viva a espiritualidade e os conhecimentos tradicionais. Continuando, vamos falar agora da participação e da contribuição do negro para a América. Nós vamos começar falando do negro e da colonização, principalmente porque a maioria dos negros e escravos vieram da África, foram trazidos da África para trabalhar na exploração dessas novas terras aqui na América. Então, por muito tempo, o negro ele foi tido como escravo e também fazia muitas atividades que acabava sobrecarregando essas pessoas. Infelizmente, muitos deles acabaram morrendo por conta desse trabalho exaustivo
né? E muitos deles não recebiam praticamente nada em troca desse trabalho. Então, realmente era uma escravidão muito severa, né? Porém, nós temos algumas contribuições do negro para a nossa sociedade também. Nós temos aqui as danças, uma delas é a capoeira. Temos também as religiões africanas, nós temos a Umbanda, um candomblé também. Alguns pratos típicos, nós temos aqui a acarajé, que você também pode encontrar em várias regiões do Brasil, mas principalmente no Nordeste, ali no estado da Bahia. E também a feijoada, que também está presente no dia a dia de muitos lares brasileiros. Em relação ao negro e as suas contribuições para o continente americano, nós também temos lá nos Estados Unidos um movimento chamado Black Lives Matter, no caso, Vidas Negras Importam. E é uma história de muita luta, de resistência, e esse movimento, ele surge a partir do momento em que as pessoas estão cansadas de sofrer violências, sofrendo abusos, então eles acabam se reunindo para fazer marchas, protestos em prol de uma comunidade negra e que também tem seus direitos e também está reivindicando seus direitos através desse movimento. Bem? E isso acaba promovendo a diversidade racial. Por quê? Apesar de os negros não serem um número muito grande nos Estados Unidos, ainda assim você vê que eles possuem uma espécie de resistência, de exigência também por direitos que as pessoas de outras cores, outras raças também têm. Então, eles acabam fazendo essa questão de demonstrar que estão ali, de que tem essa resistência em relação à diversidade racial. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos revisar um pouquinho. Falamos sobre as contribuições dos indígenas na cultura musical americana, como eu falei para vocês, instrumentos musicais. Também temos as representações e contribuições do negro e do indígena nas linguagens de produção, considerando suas influências na identidade cultural brasileira. Então, vocês observaram que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nós temos a presença e as contribuições do negro e do indígena. E também falamos um pouquinho sobre diversidade racial. E essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências. E foi isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, tudo bem? Bye, bye. See you next class.